Meus amigos, no vídeo de ontem, a gente falou a respeito ainda do documentário do Palmeiras. O vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do Paulinho, que respondeu um criador de conteúdo nas redes sociais. E a gente também vai trocar uma ideia ainda sobre um post do Alexandre Pretzel, que é um jornalista de muitos anos aí, que provavelmente todo mundo aqui conhece, que ele faz um post simbólico a respeito de um dos frames, um dos trechos do documentário do Palmeiras. E assuste ou não, né? Fique assustado você ou não. Tem torcedor que defendeu, não falei pra vocês? Inclusive aqui no canal também as pessoas não entenderam muito a crítica sobre a produção de conteúdo da Globo, né? Na Globo e essa parceria do Palmeiras. Eu não estava falando a respeito, não foi uma análise da produção de conteúdo audiovisual. Ela é boa. Ponto. Ponto. Mas me preocupa muito o futebol virar novelinha, virar sériezinha. Se não te preocupa, tá tudo certo. Eu quero ver sériezinha quando meu time amassar o Flamengo. Deu pra entender? Quando ganhar duas do Corinthians, deu pra entender? No próximo ano produz a série. Por que na alta não produz a série? E aí tem um dos trechos do Abel que é muito engraçado, dentro do próprio documentário, que ele fala pros jogadores que quando eles estão bem, vem os capetinhas elogiar. Não, cara. Abel Ferreira, tua concepção de vida é muito estranha, meu bom. As pessoas que querem o bem dos jogadores elogiam eles quando eles estão bem e cobram deles quando estão mal. E não são capetas, que nem ele usou, tá, pessoal? Ele que usou esse termo. Inclusive, nesse mesmo trecho fala das férias ali e tal, tem uma brincadeira ali do Veiga. Não, as pessoas elogiam quando os caras jogam bola. E aí ele quer sugerir pro atleta que, não, cuidado agora que vocês estão bem, que vai vir os elogios, os falsos elogios, tem que ser igual na vitória e na derrota. Não, não tem que ser igual. Essa concepção é que faz com que o Palmeiras não tenha uma crescente linear. Faz com que quando o time tá apontando uma crescente, volta a não jogar bola, porque o próprio técnico tem um discurso que nerfa o que é bom. Quando tá bom, a gente tem que elevar a performance, elevar o patamar. E a gente viu vários atletas aí com performance duvidosa, justamente porque estavam bem e ele mesmo tirou de campo. O Alan não teve sequência de titularidade, o Maurício não teve sequência de titularidade. Ele custou a elogiar o Vitor Roque, que fez uma temporada de Hendrick aqui no Brasil. É curioso, não é, rapaziada? Então, assim, é um discurso que eu não compro. Ainda há as pessoas que compram esse discurso. Fiquem à vontade. Mas vocês não estão conseguindo perceber, não estão sendo capazes de perceber o que está debaixo dos seus olhos. Está através da lente que Deus te deu aqui para você enxergar. Uma hora você vai ver. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Conto com a participação de vocês e a gente fez essa gravação no ao vivo. Então tem uma participação da galera aqui no chat e a sua participação aqui no YouTube. O like ajuda o canal e é fundamental para o nosso crescimento. Bora lá? Eu tenho em mente, para não falar assim, vocês têm que ter em mente, eu tô falando que eu tenho em mente, tá? Eu tenho em mente, não tô falando, vocês precisam ter em mente, beleza? Isso muda muita coisa no contexto, tá? A primeira coisa que eu tenho em mente, quando um jogador responde, é que ele tá incomodado. Concordo? Eu quero saber quem tá aí na gravação, concorda ou discorda? A partir do momento que você está despreocupado com o cenário, você não responde. Você está despreocupado, a não ser que a coisa seja absurda, que não é o caso aqui. Vocês vão perceber no vídeo que não é absurdo o questionamento do criador de conteúdo Carta na Rede, beleza? Inclusive eu vejo que ele teve um certo cuidado para abordar o tema, porque ele poderia não ter cuidado nenhum, porque eu não vou ter não, viu, Paulinho? Eu não vou ter cuidado com você. Eu não vou ter cuidado. Ou você joga a bola e justifica a tua contratação, ou tu vai ser criticado como qualquer outro é. Eu vou te criticar no mesmo nível que eu critiquei o Rony, se você não jogar bola. Então, assim, o problema do Paulinho é dele, tá? Vou deixar bem claro isso daqui aqui, porque eu falei, vai abrir a temporada e eu vou cobrar a participação dele dentro de campo, porque senão ele vai ficar 4 anos aí e vai jogar 1. Então eu vou cobrar. Mas eu não... E veja bem, antes da gente ver o vídeo, eu vou repetir aquilo que eu já falei aqui na live para alguns que já estavam aqui. Se tiver muito estourado o meu microfone, me avisa, galera, que eu falo um pouquinho mais baixo, tá? Vamos lá. Primeira coisa... Ele é talentoso? Ele joga muito? Joga. Isso não dá imunidade a ele, de não ser criticado. E aí você vai perceber que o Paulinho se defende jogando a culpa no protocolo do Palmeiras. E não é a primeira vez que a gente vê isso. Ele tem ansiedade para jogar, ele quer estar em campo, mas ele tem que respeitar o protocolo do Palmeiras. Ok? Tá um pouco estourado, vou falar um pouco mais baixo então. Vamos seguir aqui pro vídeo. E vamos ver o que o Paulinho falou, tá bom? Vamos lá. Depois eu configuro direitinho o microfone aqui, porque essa configuração é quando o microfone tá longe. Eu tô falando um pouquinho mais perto dele, vou falar um pouco mais baixo para não estourar aí para vocês. Bora? Vamos lá.
Ali, rapaziada, atualização do Paulinho e o negócio não tá legal. Vou te explicar isso aqui, confere se o botão seguir tá clicado. O Paulinho, ele postou essa foto, tá nos stories dele. Isso daí tá nos stories dele que ele publicou ontem, hoje, alguma coisa assim. Mas eu mesmo fui e tirei, né? Então tá ele, tá o brother dele e a canela dele, se liga. Se liga como tá, olha o tamanho da bola que tá no negócio. Vocês estão vendo o tamanho da bola? Aqui eu deixei de vermelho. Rapaz, já foi dito que o Paulinho não começa um ano com Palmeiras. Aguenta aí, carta. Pessoal, primeiro ponto. Ainda no ano passado tinha um rumor da volta do Paulinho e depois foi entendido que ia esticar mais um pouco. Os questionamentos, seja do criador de conteúdo ou da torcida, eles têm que ser feitos. Então, o jogador ele não pode achar ruim, como eu não acho que ele achou ruim. Ele só esclareceu, o Paulinho esclareceu o ponto, e muitas vezes a gente não sabe, tá? Vamos seguir aqui. Então, só pra deixar claro, você olha a foto, você que é um leigo, né? Você não é médico, você não é fisioterapeuta, você olha a foto. É de se estranhar? Sim. Sim. É de se estranhar. Claro. Só que quando você volta lá naquele vídeo que eu fiz junto com o Manga e a gente falou dessa lesão em atletas de impacto, a gente falou caras que faz atletismo, né, os corredores, falamos de lutadores e todo atleta que gera muito impacto. Lembra dessa live? Quem não lembra, volta um ano ali no canal e procura, que vocês vão encontrar essa live. E a gente trouxe um material e reagiu. Foi uma live e um vídeo. Na qual, quando todo mundo falava que era uma lesão simples, nós trouxemos pra vocês e tomamos também um hatezinho. Eu não sou fisioterapeuta, não sei o quê. Aí veio um fisioterapeuta na live, eu não sei se vocês lembram. Tinha um fisioterapeuta mandando superchat falando que a gente estava correto. Né? Mas um monte de cara que não é fisioterapeuta falando que a gente estava falando besteira. Essa live é memorável, tá? Eu não lembro o fisioterapeuta, se eu não me engano é o mesmo nome do Flávio. Se eu não me engano é Flávio, tá? O Flávio Batista aqui, eu acho que não é ele o fisioterapeuta, mas era Flávio também o nome. Se eu não me engano. Ele participa bastante lá das transmissões e ele começou a mandar superchat e ele concordou com a gente, né? Que não era tão simples assim como as pessoas falavam e principalmente a parte de cicatrização. Ou seja, é uma lesão no atleta de futebol em comum e quando ela acontece, ela não é tão simples quanto venderam pra gente. Então assim, na hora da compra, o Palmeiras foi ou não foi inocente? Claro que foi. Até porque as pessoas esquecem o valor que foi pago nesse atleta. É gigante o valor dele. O valor fora salário. Pera aí, não dá pra normalizar não. Não foi um favor que o Palmeiras fez, não. Ele não veio aqui de favor. Foi pago um valor de atleta top de linha do mercado nacional nele, cara. Tá? Então, isso é legal a gente ter em mente. Vamos seguir pro vídeo aí. Né? Ele vai começar o ano do Paulinho, pra falar a verdade, vai começar lá pra maio, junho. A gente vai ter o Campeonato Paulista sem ele, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então o Paulinho vai lá pro meio do ano, né? Mas isso aqui tem que diminuir. Isso aqui tá igual a primeira lesão. Lembra quando ele chegou? Tá a mesma imagem, a mesma. Porque eu lembro que eu fiz uma imagem parecida. Na época que eu tirei uma foto, peguei um print dele assim, igualzinho, ele com a canela pra fora. E aí é complicado, né, gente? O Paulinho, eu acho que se bobear aí esses primeiros 2 anos dele, é assim, zero de jogar pelo Palmeiras. Vai ser aquilo que a gente viu no Mundial. E olhe lá, um dos pontos importantes que aconteceu aí nesse documentário é a entrega do Paulinho, como ele ficou chateado por não poder jogar as últimas partidas do Brasileirão e a final da Libertadores. Infelizmente. Esse aqui é um ponto que eu não tenho dúvida que o cara quer estar em campo. Agora, ele responde da seguinte forma: amigo, eu tive 2 cirurgias na tíbia, a minha perna ficará assim para sempre. Como você não sabe, eu tenho uma placa ali onde não tem como tirar. É impossível a perna ficar igual a outra. Então, Paulinho, legal, você tem a placa, mas você vai jogar? Questionamento aqui, o papo é reto. Você vai jogar? Aí ele complementa, tá? Há um complemento aqui, se eu não me engano, ó. Tá? Só pra mostrar pra vocês, pra deixar completo. Espera só um pouco. Em relação à minha volta, eu tenho que seguir e respeitar o protocolo do clube, independente do desejo de voltar logo. Ou seja, o desejo dele é voltar logo. Mas você vai jogar, Paulinho? Você vai jogar? Você vai jogar porque assim, você sai, você se diverte. E campo, vai ter campo. Nada contra, tá, pessoal? Deixar claro, nada contra ele sair e se divertir. Eu só tô perguntando, você vai jogar? A gente pode contar com você?
Ou o clube vai ter que ir atrás de outro jogador? Porque assim, dá pra contar? Aí o que acontece? O Paulinho vai se defender como disso? Ele vai se defender de que ele está fazendo tudo que o clube pede. E tá certo. Ele não está errado nessa relação. Ok? Mas aí, Paulinho, tudo? Tudo mesmo? Então, consciência tá tranquila de todo mundo, certo? Se você tá fazendo tudo que pode pra voltar, tudo mesmo, inclusive descanso, se a sua consciência tá tranquila, a minha também tá. Agora, não quer dizer que a gente não vai cobrar janeiro, que você volte, fevereiro, que você volte, março, que você volte, abril, que você volte, maio, junho, julho. Enquanto você não voltar a jogar em alto rendimento, porque o teu aquisição, pessoal, foi uma aquisição de alto rendimento, de um atleta de alta performance. A cobrança tem que ser proporcional. Ah, mas eu não gosto. Paciência de você que não gosta. A cobrança será feita para ele jogar. Ou então o Palmeiras tem que colocar um cara no lugar dele. A gente não pode terminar uma temporada com o Bruno Rodrigues, que já foi descartado, porque o Paulinho não pode jogar. E a realidade foi essa. Vamos separar aqui o que é teoria, o que é prática. O que é teoria, o que é realidade. A realidade é que a gente não teve o cara em campo. Então, a gente vai ter que ter paciência até quando, tá? Então, isso aqui é sobre o Paulinho, beleza, rapaziada? Agora, ainda para complementar o vídeo de ontem, tá? Sobre o documentário do Palmeiras, eu vou pegar um post do Alexandre Pretzel e do torcedor de técnico. Olha só que legal. O Pretzel falou o seguinte aqui: o Abel Ferreira desistindo da Série A, ainda com chance de título, foi um dos maiores absurdos da história do Palmeiras. E é assim que tem que ser tratado. Aí eu falei pra vocês, vai aparecer as pessoas que defendem um absurdo. E é simbolismo disso é a resposta que o amigo aqui deu ao Pretzel e o Pretzel devolveu pra ele, né? Olha só. E com concordância e silêncios dos derrotistas da presidente e do executivo, o fato mais negativo do ano disparado. Eu concordo. Vocês concordam? Quem tá na gravação, coloca sim ou não. Eu concordo. Quando você vê o documentário, a parada fica ainda mais absurda. Mas há quem acha que não, tá tudo certo. Eu acho que foi o maior absurdo. Aí o cara que defende, o Abel treina o time todo dia, tem números, análise, performance, Pretzel. Ele deveria treinar por pensamento mágico. Meu amigo, você vem falar pra mim que as partidas contra o próprio Fluminense, que as partidas contra a Vitória, você precisa ter desempenho máximo, onde a própria presidente disse que a nossa obrigação é vencer o Vitória mesmo com sub-20. Como é que pode uma coisa dessa, mano? E aí, rapaziada, eu tenho que trazer pra vocês uns números do Minutos de Valor. Eu queria que você passa nessa página aqui e vai ver os posts que eles fazem sobre inflação, imposto, quanto ganha, franco suíço, quanto ganha aqui no Brasil, McDonald's e nos Estados Unidos. Ou seja, uma página que não fala de futebol, tá? Só para deixar claro aí, para não falar que tá enviesado isso aqui. Não tá. É porque o Abel Ferreira tem um debate muito grande de quanto que ele ganha. Então eu separei aqui, ó, Abel Ferreira e o treinador da seleção brasileira que dispensa comentários. Por mês, o Ancelotti ganha 5,2 milhões. Por ano, 63. Por dia, 173 mil. Por hora, 21 mil. E por minuto, 360 reais. Agora eu gostaria que vocês refletissem esses números. Do Ancelotti, que foi o jogador que foi e que foi o técnico que é. Ou, né, que foi e que é. Agora vamos ao Abel Ferreira. 36 por ano, se tudo tiver certo os números que a imprensa inteira fala que é isso. 3 por mês, por dia 136 mil. Por dia. Por hora, 17 mil. Por minuto, 284. Pra gente ver frames do documentário, na qual você olha assim e fala, deixa eu entender o trabalho que rende 17 mil por hora. 17 mil por hora. Por minuto, 284 reais por minuto. E você aí que defende ele, você ganha isso aí? Já ganhou 284 por minuto? Já pensou um dia em ganhar 284 reais por minuto? Porque isso daqui, é claro que tem a comissão, mas são esses valores, tá? Independente se o Abel paga a própria comissão, se o Palmeiras paga a comissão separado, se vai tudo pra ele, se não vai, se tá totalmente certo ou não, porque pode estar um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo com a renovação, vai saber. E aí você vê frames do lenhador, né? Não, o lenhador que bate ali, pam, 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 pim. Pim, pim, pam, pum. E aí você vê a reação do Andréas durante a pré-eleição. Cara, de verdade, acorda, mano. Dá tempo, acorda. Que pra esse cara voltar a performar no seu nível máximo, vai ter que ter a crítica no nível máximo pra ele poder se provar. Esse documentário do Palmeiras é uma das paradas mais vergonhosas que eu já vi. Não do ponto de vista da produção da Globo, é importante deixar isso claro.
A produção do comentário não tem absolutamente nada a ver com a crítica que eu tô fazendo. A produção de imagem, de áudio, de roteiro, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando quando você vê o dia a dia, como você vê todo esse coachismo sendo aplicado dentro de um clube que não precisa disso. O Palmeiras não precisa de coachismo, tá? O Palmeiras não necessita disso. Nunca precisou, inclusive, na sua história disso. Então, não estamos falando a respeito da produção do conteúdo, porque algumas pessoas ontem confundiram a crítica. O que eu tava falando de parceria com a Globo é que, assim, ironicamente, quando a gente não teve essa parceria, a gente ganhou 2 Libertadores lá no SBT. Foi isso que eu falei. Ironicamente, coincidência ou não. E quando eu falei da parceria com a Globo, não sei se vocês pegaram que eu citei que o Flamengo é um time que não depende hoje da Globo. Então, tomara que o nosso nunca depende, porque nunca é bom depender da Globo e ter parceria com a Globo. O clube tem que ser grande e a Globo tem que se rastejar o clube, não ao contrário. Então a gente tem visto jornalistas aí de décadas falando que a agenda positiva do Palmeiras hoje, o que é positivo na imagem do clube, está ali, por exemplo, no GE. Em outros canais de comunicação também. E o Palmeiras não precisa de agenda positiva. O Palmeiras tem que vencer jogos. Ele tem que ser obcecado em vencer campeonato. São 600 dias sem vencer e ainda com muita narrativa dos títulos e das conquistas anteriores. É isso que eu quis dizer no vídeo. Se você curtiu, deixa o like. Se você quiser ver o conteúdo na íntegra ali do Carta, ver como que o pessoal repercutiu, vai lá no post dele, tá? Nas redes sociais, provavelmente ele vai explicar isso ali no canal do YouTube dele, mas é a forma como eu visualizo de fora, tá? O Paulinho, por mais que ele esteja seguindo um protocolo do clube, nós temos que cobrar ele em campo. E aí, se não der, o Palmeiras rescinde o contrato e deixa ele ir para onde ele quiser. Porque aqui a gente não pode ter atleta em departamento médico. Não foi isso que a presidente falou? Eu quero ter atleta que possa jogar. Quem contratou o Paulinho foi o Palmeiras. Se não vai ter como o Paulinho ser aquilo que a gente imagina que ele pode, pela qualidade técnica, rescisão, bom pros dois lados. Rescisão. Vai pagar o contrato até o final, um contrato de Memphis pro Paulinho. O Memphis tá jogando, pô. Ou vocês acham que o Paulinho não custa um Memphis? Vocês querem que eu faça a conta aqui pra vocês amanhã? Quanto que vai custar o Paulinho no final? 2 Memphis? 1 Memphis e meio? Mas o Memphis tá jogando. O Memphis tá jogando. Independente, chegou aqui meio acima do peso, se adequou. O Memphis tá jogando, a gente não pode ter um Memphis e meio no Palmeiras não jogando. E tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Porque custa caro, o que o amigo tá falando, custa caro e ainda não tá jogando. É isso, meus amigos, deixa o like, deixa a sua opinião aqui que eu quero saber. Um avante palestra, tamo junto, até a próxima e valeu.